Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Então, o conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre termorregulação e hidratação. O que são esses fatores? São respostas fisiológicas que o nosso organismo vai dar de acordo com estímulos externos. Então, primeiro, falar sobre a termorregulação. A termorregulação é quando o meu corpo ele tenta equilibrar a minha temperatura ideal, ou uma temperatura normal, que é de 37 graus Celsius, ou seja, quando o meu corpo aumenta essa temperatura, a termorregulação faz com que essa temperatura diminua para chegar aos 37 graus Celsius. Agora, quando o meu corpo diminui a temperatura abaixo de 37 graus, essa termorregulação faz com que meu corpo aumente a temperatura para chegar naquela temperatura ideal, né? E aproximadamente 37 graus, que é a temperatura padrão. Então vamos pensar, como que o corpo vai trabalhar em cima dessa termorregulação de acordo com o estímulo externo, né? Para que o equilíbrio aconteça. Então vamos pensar, se a temperatura externa aumenta, teoricamente o meu corpo também vai aumentar a temperatura. Se a temperatura externa diminui, o meu corpo também vai diminuir essa temperatura. Então, aqui aumenta, passa de 37, e aqui ele vai diminuir de 37. Como o meu padrão é 37 graus Celsius, eu tenho que fazer o processo para que isso equilibre. Então, pensando no aumento da temperatura externa, o meu corpo vai fazer uma vasodilatação. O que seria vasodilatação? Ele vai aumentar, né, a aceleração da circulação sanguínea nas minhas veias e artérias, favorecendo o processo de resfriamento do meu corpo, por meio de, por exemplo, do suor. Então, quando o meu organismo reage com a vacinação, ele proporciona, né, o resfriamento. Um exemplo do resfriamento seria o suor, fazer com que a minha temperatura volte para os 37 graus, que é o considerado padrão, considerado normal a minha temperatura. Então, aqui, vou dar um exemplo de vasodilatação. Por exemplo, se você estiver debaixo de um chuveiro com uma temperatura muito alta, você não percebe, mas o seu corpo vai trabalhar para que haja essa vasodilatação, né? Que diminua aquela pressão sanguínea, fazendo você consiga diminuir a sua temperatura corporal. Por exemplo, quando você toma um banho muito quente em uma banheira de hidromassagem ou chuveiro quente mesmo, você fica com o corpo um pouco mole. Por quê? Porque diminui essa pressão sanguínea, fazendo com que essa pressão baixe, você vai ter uma vasodilatação e, por consequência, vai fazer com que essa temperatura externa diminua. Já no caso contrário, aqui a gente vai ter a diminuição da temperatura externa, ocorre um processo diferente. Ocorre a vasoconstrição. Então, se na vasodilatação o meu sangue ele vai passar no meu organismo com menor resistência, na vasoconstrição ele vai passar com maior resistência, dando um pouco mais de aceleração nesse fluxo, pressionando a minha artéria, fazendo com que o meu organismo e os meus músculos eles se contraiam, tentando aumentar a minha temperatura. Então vamos lá, para vocês verem ilustrado, né? Como funciona a vasodilatação e a vasoconstrição. Vasoconstrição, o calibre, né? A distância entre uma parede e outra da minha artéria, das minhas veias, ela diminui. Então ela aperta, apertou, contrai, dá uma contração, fazendo com que a minha temperatura aumente. Vasodilatação, ela dilata, ou seja, ela não vai ter pressão, vai passar com fluxo menor nesse calibre, nessa veia, nessa artéria. Então, a vasodilatação faz com que minha temperatura diminua e a vasoconstrição faz com que a temperatura do meu organismo aumente. Então, é uma troca.
Não tenho nenhuma interferência externa e nenhum estímulo desse, nem e nem alta temperatura. O calibre da minha artéria ela fica no calibre normal, um estado de repouso. Então vamos entender, esse estado de repouso entende-se que a temperatura corporal está nos 37 graus Celsius. Houve a vasoconstrição, diminuição do calibre, apertou mais a passagem de sangue, significa que o meu corpo está com a temperatura baixa. Houve o aumento da passagem de sangue com menor resistência. Abriu mais a minha artéria, a minha veia. Significa que o meu corpo está com a temperatura elevada. Então, repetindo, em estado de repouso, 37 graus Celsius aproximadamente, a minha temperatura. Houve a vasoconstrição, a temperatura do meu corpo está abaixo do normal. Houve a vasodilatação, a temperatura do meu corpo está acima do normal. Então vamos lá, continuando, né? É basicamente isso daqui, ó, nessa descrição do desenho. Então, quando o meu corpo está muito quente, ele vai trabalhar, a termorregulação vai fazer com que ele volte à temperatura normal. E aqui, quando ele está muito frio, muito abaixo da temperatura normal, meu corpo vai trabalhar para que ele fique na temperatura ideal. Então, é uma troca. Ele vai dar resposta e aí meu corpo vai ter que responder em favor da normalidade, né? Então vamos lá, continuando. Falar sobre a hidratação agora. Então, hidratação nada mais é do que a reposição de água no organismo. Então, meu organismo ele necessita de água, uma quantidade considerada ideal. Então, quando eu perco essa água no meu organismo, de acordo com qualquer que seja a minha demanda, ou atividade física, ou falta de reposição mesmo, né? As atividades do dia a dia, meu corpo vai ter que responder de alguma forma. Então, essa reposição de água precisa acontecer porque mais ou menos 60% do meu peso corporal é composto de água. Então, vamos pensar: se eu não beber água, essa hidratação ela não vai estar ideal, não vai estar adequada e meu corpo vai dar algumas respostas fisiológicas que a gente vai falar logo aqui à frente, tá? Então, hidratação é a reposição de água no organismo, nada mais do que isso, ok? Então vamos lá. Por que é importante a ingestão de água? É importante que nós bebemos muita água durante o dia, porque o nosso corpo é constituído de 45 a 75% de água. Então, essa porcentagem de água no meu corpo, que é de 45 a 70%, ela é distribuída nas células, nos músculos, órgãos e sangue. Então, é importante esse consumo de água diário para que eu tenha esse equilíbrio aqui, de 45 a 70% para ser distribuído nas células, músculos, órgãos e sangue. Então, vamos lá, para entender como é essa distribuição de água no nosso corpo. Então, né, tem uma ilustração aqui. Então, vamos pensar: 81% de água no sangue, 64% de água a pele precisa nos músculos, o cérebro 75%, o coração 75%, os pulmões e o fígado 80%, nos rins 86%, aqui nas articulações 83% e nos ossos 22%. Então percebe-se que o nosso corpo é praticamente composto de água. Então todas as nossas células, músculos, né, e órgãos precisam de muita água. Então é importante que haja essa hidratação contínua durante o dia aí, tá? Então vamos lá, continuando. É difícil entender quanto que eu bebo de água por dia. Bebo 1 litro, 2 litros, 1,5 litro? Então aqui a gente tem uma tabelinha básica
de quanto eu devo ingerir de água por dia. Então, é um equilíbrio que vai de acordo com o seu peso e a idade. Então, aqui, eu tenho 17 anos, então é equivalente 40 ml de água por quilo. Então, seria 40 vezes 17. De 18 anos a 55, então vamos colocar aqui 18 a 55 como a idade padrão, né? 35 ml por quilo. 55 a 65 anos, 30 ml por quilo. Mais de 66 anos, 25 ml por quilo. Pensando em uma pessoa que não está praticando atividade física. Se por acaso você praticar atividade física, você tem que aumentar 500 ml, né, a cada litro por hora de atividade que você vai fazer, ok? Então aqui tem um exemplo de um cálculo para entender quanto de água você precisa ingerir durante o dia. João tem 20 anos, então ele entra aqui, ó, na segunda coluna. Então, tem 20 anos e 65 quilos. Então, se ele está na segunda coluna, quanto de ml por quilo ele precisa ingerir? 35 ml, ou seja, 35 ml vezes 65 quilos, que dá equivalente a 2.275 ml de água, ou 2 litros 275 ml de água por dia. Então é importante que vocês consigam fazer essa conta, beleza? Vamos prosseguir aqui, ó. A gente falou da hidratação. Quando a pessoa ela tem a ingestão normal de água durante o dia, quando ocorre essa deficiência de ingestão de água, essa pessoa pode se considerar uma pessoa desidratada. Então, ela entra em estado de desidratação, ou seja, o organismo vai dar uma resposta e avisa: você precisa beber água. Então, tem alguns sintomas que vão dando dicas para que essa pessoa entenda a necessidade de estar se hidratando. Começa a sentir tonturas, a boca começa a ressecar, a urina escurece, né? Dores de cabeça, fadiga, né? Cansaço, a pessoa se cansa mais e a sede. Muitas vezes nós estamos desidratados e não sentimos sede. Então, o grande problema nosso é beber água somente quando sente sede. Então, esse é um indicador que ajuda a gente a se hidratar, mas também prejudica, porque se a gente não sente sede durante um dia, por exemplo, um dia frio, nós não temos muita sede. O que acontece? A gente não bebe água, não bebendo água entra em estado de desidratação. Então, uma curiosidade aqui para vocês, é uma tabela de coloração da urina. Também é um indicador de desidratação. Então, aqui temos algumas cores. Então, vamos lá. Do 1 ao 3, significa que você está hidratado, quando a urina chega nessas cores aqui. Do 4 ao 6, que é uma cor mais escurecida, você precisa ficar atento e você está entrando em estado de desidratação. Do 7 ao 8, né? Tome cuidado, porque aqui já simboliza e já te dá o indicador de que você está desidratado. Então, pessoal, assim, basicamente, a ideia desse conteúdo é vocês entenderem esses processos, né? De termorregulação, hidratação e desidratação. Espero ter sido claro nas informações e caso tenha alguma dúvida, anote as dúvidas de vocês para que a gente possa discutir e sanar essas dúvidas, beleza? Então, desde já, obrigado pela atenção e bons estudos.